Eu sempre preferi viajar de dia, mas naquele dia, a chuva atrasou tudo, e quando percebi, a noite já tinha caído. A estrada era estreita, sem iluminação, sem casas, só árvores molhadas e a sensação de que o mundo tinha desligado. O GPS travou, sem sinal, sem referência. Eu continuei dirigindo assim mesmo, até que o carro balançou forte. A roda afundou na lama. E quando desci para ver, eu entendi. A estrada havia cedido. A chuva tinha destruído parte da pista. Não dava para seguir adiante. E voltar no escuro, sem sinal, parecia ainda pior. Então eu fiquei ali, dentro do carro, ouvindo a chuva bater no teto, tentando decidir se esperava ou se procurava ajuda. Foi quando vi uma placa torta, à direita, quase escondida por galhos. Pousada. E logo depois, uma casa grande, antiga, madeira escura, luz fraca acesa no alpendre. Não parecia acolhedora. Parecia parada no tempo. Mas ali, sozinho, sem opção, eu decidi tentar. Subi os degraus devagar. A madeira afundava um pouco a cada passo. Antes que eu batesse, a porta abriu. Um homem apareceu. Alto. Barba grisalha mal aparada. Olhos fundos, cansados. Ele me olhou por alguns segundos. Depois disse: "Você está encharcado. Entre. Vai ficar doente." A voz dele era calma demais, sem emoção, sem curiosidade. Ele virou as costas e caminhou para o hall. Eu entrei. A porta fechou sozinha atrás de mim, devagar, como se estivesse sendo puxada por alguém muito paciente. O lugar cheirava a madeira úmida, quadros antigos nas paredes, rostos apagados pelo tempo. O homem voltou com uma chave. Número 4. "Seu quarto. Não abra a janela durante a madrugada." Ele falou como quem não estava dando um aviso. E sim, repetindo uma regra. Subi as escadas. Cada degrau rangia, anunciando meu peso. O corredor era estreito, sufocante. Quando entrei no quarto, senti um frio diferente. Não da chuva. Outro tipo de frio. Aquele que vem de dentro das paredes. Cama antiga, mesa, espelho oval, janela grande. Tudo parado. Silencioso demais. Eu larguei a mochila e sentei. O cansaço bateu. Mas então ouvi passos, no corredor. Lentos, pesados. Eles pararam na porta do meu quarto. A maçaneta mexeu, devagar, 2 vezes. Meu coração travou. Silêncio. Depois, um barulho ainda mais inquietante. Uma janela batendo. A cortina balançou. A janela havia destravado sozinha. Eu levantei, fechei e travei. Voltei para a cama. Tentei respirar fundo. Então ouvi algo pior. Um som vindo de cima. Como alguém arrastando os pés. Exatamente sobre o meu quarto. Eu olhei para o teto. Cada passo ecoava na madeira. Devagar. Pesado. Compassado. De repente, silêncio. Então, sussurros. Baixos. Rápidos. Como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, de trás das paredes. O ar ficou pesado. Tentei controlar a respiração. De repente, a janela bateu de novo, destravada mais uma vez. Eu fui até ela. Fechei com força. Quando virei para a cama, tinha algo novo. A chave do meu quarto, em cima do travesseiro, e eu tinha colocado no bolso. Aquilo foi o suficiente. Não ia esperar mais nada. Esperei o primeiro sinal de amanhecer. Peguei minhas coisas, abri a porta devagar. O corredor estava vazio. Silêncio absoluto. Desci as escadas rápido. A recepção estava vazia. A porta da frente aberta. Saí sem olhar para trás. A chuva tinha parado. A estrada estava úmida, cinza, vazia. Caminhei até voltar ao trecho onde o carro estava preso. Um senhor passou de caminhonete e parou. Me perguntou o que aconteceu. Eu contei. Ele ficou quieto. Depois disse: "Aquela casa, ninguém mora lá faz tempo. Teve gente que sumiu. Teve coisa que nunca explicaram. Se você entrou, agradeça por ter saído. Fomos buscar um guincho no posto. Voltei com ajuda para pegar o carro. E quando a gente passou em frente à casa, eu olhei. Por curiosidade.
por medo, por confirmação. A casa estava lá, mais velha, mais apagada, como se tivesse envelhecido anos em poucas horas. Mas a placa, aquela placa torta dizendo pousada, não existia mais. Só o poste, sozinho, balançando com o vento. Como se nunca tivesse segurado nada ali. Eu senti um arrepio que não tinha nada a ver com frio. Era entendimento. Era aviso. Eu só parei ali porque me deixaram ver. E eu só fui embora porque me deixaram sair. Desde aquela noite, se eu vejo um lugar sem placa, sem movimento, sem lógica, eu sigo dirigindo. Porque agora eu sei. Tem portas que só aparecem para quem não deveria entrar. E nem todas querem que você volte. Eu estava dirigindo há horas por uma estrada secundária do interior. Noite fechada, chuva fina, aquele tipo de escuridão que parece engolir os faróis. Nenhuma placa, nenhum posto, nenhum carro passando. Era como se eu tivesse saído do mapa e continuado dirigindo mesmo assim. Então o motor começou a falhar. Uma batida seca, outra, e morreu completamente. Nada de sinal no celular. Nada de casas por perto. Só o barulho da chuva e o som do próprio coração tentando manter a calma. Fiquei ali sentado no carro por alguns minutos, tentando pensar. Naquele tipo de estrada, ficar parado no escuro não parece decisão. Parece uma sentença. Foi quando eu vi faróis se aproximando. Devagar. Muito devagar. Um carro velho, parando ao meu lado, como se já soubesse que eu estaria ali. O vidro desceu. O motorista era estranho. Magro demais, pele muito pálida, olhos fundos demais. Aquele tipo de pessoa que você tenta descobrir se está doente ou se sempre foi daquele jeito. Problema no carro? Ele perguntou. Eu só confirmei com a cabeça. Ele não olhou para o motor, não perguntou nada. Só disse, quase sem mover os lábios. Tem uma hospedagem aqui perto, não tem placa. Mas eles recebem quem precisa. A forma como ele disse eles me cortou o ar. Mas ficar ali parecia pior. Entrei na carona. O carro dele cheirava a mofo. E a outra coisa. Algo parado, úmido, antigo. O rádio estava ligado, mas não tocava música. Só um chiado contínuo, baixo, como alguém respirando dentro das caixas de som. Ele não falava. Apenas dirigia com os olhos fixos na estrada, sem piscar. Como se estivesse guiando por instinto, não por direção. Depois de um tempo, chegamos. Uma hospedagem antiga. Portão enferrujado, janelas altas, luz amarela fraca. Tudo parado. Como se ninguém tivesse entrado ali há décadas. Mas alguém ainda esperasse visitantes. Ele parou. Virou a cabeça devagar, com aquele sorriso gelado. Boa sorte. E foi embora, sem olhar para trás. Como se me deixasse no lugar ao qual eu já pertencia. A porta abriu sozinha, como se tivesse ouvido o carro parar. Uma mulher surgiu no hall. Rosto pálido, cabelo preso de forma perfeita. Olhos que não piscavam muito. Está chovendo. Entre, ela disse. Sem perguntar quem eu era. Sem pedir documento. Sem espanto algum. Era como se eu fosse esperado. O corredor era estreito, papel de parede antigo, cheiro de madeira molhada. Silêncio absoluto. Exceto pelo relógio de parede marcando as horas. Mas não era um tic-tac normal. Era mais lento. Como se o tempo ali dentro andasse de outro jeito. Ela me entregou a chave. Quarto 3. Subi as escadas. Cada degrau rangia como se a casa avisasse. Ele está aqui. As portas do corredor, todas fechadas. Mas tive a sensação de que alguém estava atrás delas, respirando junto comigo. O quarto era limpo demais, arrumado demais, como um cenário montado, não um lugar usado. A cama, impecável. O vidro da janela, trancado por dentro. Mas a porta, sem trava. Aquela ausência gritava mais alto que qualquer coisa. Sentei na beirada da cama. Minhas roupas molhadas pesavam. O silêncio pesava mais ainda.
Foi então que ouvi um som no andar de baixo, como cadeira arrastando no chão. Devagar, arrastada com força. Depois, passos na escada. Lentos, pesados, como se alguém subisse carregando o próprio corpo. Eles chegaram ao corredor. Passaram pela primeira porta. Depois, pela segunda. Cada passo era pensado, calculado. Como se medisse o tempo de cada coração dentro daquela casa. Pararam diante da minha porta. A maçaneta mexeu. Uma vez, devagar. E outra. Alguém testando se o quarto estava destrancado. Se eu estava pronto. Eu fiquei imóvel. Nem respirei. Os passos seguiram, devagar, até voltarem escada abaixo. Naquele instante eu decidi. Eu não ia passar nem mais um minuto ali. Peguei minha mochila, abri a porta devagar. O corredor vazio. Mas a luz parecia pulsar. Lenta, como o batimento. Desci as escadas sem olhar para os lados. Recepção vazia. A porta aberta. Como se alguém tivesse deixado assim para eu sair. Ou para facilitar, se eu decidisse voltar. Assim que pisei lá fora, a chuva tinha parado. O ar frio bateu no rosto. O silêncio era absoluto. Como se o mundo tivesse prendido a respiração. Comecei a andar pela estrada. Rápido. Como se minha vida dependesse disso. A sensação era clara. Se eu olhasse para trás, veria alguém parado no portão me observando sair. Talvez me seguindo. Depois de um tempo, vi faróis. Um carro simples, farol baixo. Eu quase pulei na frente dele. O motorista era um senhor. Ele perguntou se eu estava bem. Eu contei. Tudo. Ele ficou pálido. Suspirou fundo. Você teve sorte. Aquela pousada fechou faz muito tempo. Depois de pessoas sumirem. Quem entra raramente sai. Pelo menos andando. No posto, um mecânico confirmou. Olhou para a estrada, balançando a cabeça com respeito. Quase com medo. Se dorme lá, não volta. Meu carro funcionou. Sem problema algum. Como se nada tivesse acontecido. Na estrada de volta, fui no limite da velocidade. Mãos tremendo. Respiração curta. E quando finalmente olhei pelo retrovisor, eu vi. Uma figura parada na beira da estrada. Imóvel. Como se soubesse meu caminho. Como se estivesse esperando outra chance. Desde aquela noite, nunca mais aceitei ajuda de estranho na estrada. Nunca mais entrei em hospedagem sem placa. Porque agora eu sei. Nem todo lugar que recebe viajantes pretende devolvê-los para o mundo. E às vezes, a única diferença entre viver uma história e virar parte dela é sair um minuto antes do que eles esperavam.